Eu amei a proposta desse livro, mas assim, ele é maravilhoso para certas pessoas, mas para algumas outras ele não tem nada a ver. Em que grupo de pessoas você está? E aí, meu colega pastor, depois do seminário você ainda estuda grego? Pois é, né? E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLer e GeoLer o Grego Diário de Paulo On, 70 estudos do Novo Testamento em grego, uma publicação da Thomas Nelson Brasil. Pessoal, eu já tenho que dizer que eu gostei demais quando eu vi o anúncio desse livro, porque na verdade foi através de uma proposta de grego diário que eu conheci o Paulo On. Tinha a ver com um projeto que ele a cada dia postava ali um pequeno versículo, uma pequena reflexão e com alguns comentários gramaticais ou de vocabulário sobre aquele trecho bíblico. Era uma iniciativa que eu achei assim muito interessante e eu já ia acompanhando ali pensando, na época eu estava no seminário, se não me engano, e eu pensando, olha, quando eu terminar o seminário eu preciso estar acompanhando isso aqui para manter o meu grego, digamos assim, em dia. Qual é a ideia desse livrinho? Nós temos aqui 70 estudos no Novo Testamento e só para vocês terem uma ideia, a cada estudo nós temos aqui, se eu colocar assim vocês conseguem ver, mais ou menos, né? Mas em cada estudo você tem o texto bíblico, tem o texto grego e a transliteração. Há um destaque aqui para alguns vocabulários e comentários sobre a gramática de alguns termos do texto grego. Tem a sugestão de tradução do próprio Paulo On, ele compara com outras versões bíblicas também. E aqui existe uma observação exegética e depois uma aplicação daquele texto. Então, são 70 meditações e olha o tamanho desse livro, né? Então você já imagina que cada estudo é bem curtinho mesmo e, na verdade, é essa a ideia. Não é um livro para você ler com pressa, não é um livro para você estudar, assim, passar muitas horas com ele. Ele é um livro feito para você ler bem aos pouquinhos, como o nome diz, diariamente, um pouquinho a cada dia. Agora tem algo muito importante que eu preciso falar sobre esse livro. E assim, é muito importante mesmo, então fique atento para o que eu tenho para dizer agora. Este livro não é para qualquer um. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer com isso que esse livro ele é elitista ou que tem gente que não vai gostar, não é isso. É que a ideia de grego diário é de você manter o seu grego em dia, mas é manter o seu grego. O que eu quero dizer com isso é que se você não tiver estudo de grego, eu acho pouco provável que você consiga aproveitar bem esse livro. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu estudei grego no seminário, fiz 2 anos de grego. Na verdade, eu fiz até um pouco mais, porque, né, às vezes a gente tem algumas dificuldades e gosta muito da matéria e faz de novo, enfim. Mas eu fiz 4 matérias de grego no seminário, mais 4 matérias de exegese, e tem algumas coisas que o Paulo On cita aqui, não sei se é por causa de outra escola de exegese ou porque o fundamento tem a ver com outra gramática, não sei, mas tem algumas coisas que ele cita aqui que eu não me lembro, que eu não sei do que ele está falando. Por exemplo, tem um trecho aqui que ele vai comentar na observação exegética e ele diz: é possível que um predicado nominal que preceba um verbo de ligação, no caso en, no tempo imperfeito, seja um predicado nominal anátrico, ou seja, sem artigo, e expresse sentido definido, literalmente, e Deus era a palavra, ou e a palavra era Deus. O que é esse anátrico? Eu nunca ouvi essa palavra, mas ele explica aqui, né, que é sem artigo. Porém, a palavra é colocada aqui, de certa forma, como já supondo que você conhecesse ela. E ele repete aqui. Em segundo lugar, o próprio texto de João 1:1 leva à conclusão lógica de que Theos anátrico só pode se referir a Deus de Israel, aquele a quem João se refere como Pai de Jesus Cristo. Então, você sabia que Theos anátrico só pode se referir ao Pai de Jesus Cristo? Pois é, essa é a observação que está aqui. Então, assim, tem algumas coisas nesse sentido que eu acho que precisa ficar claro, porque uma pessoa que gosta de grego ou que simplesmente quer aprender grego, pegar esse livro aqui, eu creio que não aproveitará muito, viu? Uma coisa interessante a se mencionar é que aqui na introdução, o próprio Paulo On, ele diz que para você aproveitar mais a leitura desse livro, você deve ter em mãos um léxico português
grego. Ele diz que tem algumas opções, cita aqui os softwares bíblicos, mas eu não sei se você já manuseou um léxico, mas para manusear um léxico, novamente você tem que ter uma noção de grego. Você tem que saber o alfabeto, você tem que saber terminações dos verbos, dos substantivos. Se você não tem noção disso, nem usar um léxico você vai conseguir. E tipo assim, eu não tô querendo ofender ninguém com isso. Ah, eu sou melhor que você? Não, muito pelo contrário, eu quero te ajudar a fazer um bom proveito dos livros que você pode ter interesse. Olha, só para citar um exemplo, eu tenho aqui esse léxico analítico do grego do Moulton. Olha como ele vem aqui dentro. Assim, confesso que às vezes até eu tenho um pouco de dificuldade de manusear um léxico desse. Então imagine que você vai usar um léxico e vai lidar com essa página aqui. O que você vai fazer com essa página? Pois é, né? Você não sabe, né? Ele ainda continua aqui dizendo: se você quiser se aprofundar, em primeiro lugar, busque a gramática Noções de Grego Bíblico, de Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergman, da Vida Nova, que é, na minha opinião, o melhor manual básico de grego neotestamentário. Está se referindo a essa gramática aqui. Inclusive, foi a gramática base que eu estive usando também no seminário. Já vi boas recomendações sobre ela, até porque ela é feita para a língua portuguesa, então tem algumas particularidades aqui que a tornam realmente única, né, para nosso contexto. Então aqui tem mais coisas que só realmente quem estudou grego vai poder entender. Por exemplo, ele fala que, comentando 1 Timóteo 3,16, ele diz: observe o primeiro pronome os, é o sujeito, e observe que está no nominativo. Não é explicado aqui nesse livro o que é nominativo. Se você não tem uma noção de gramática, você não vai fazer a mínima ideia de por que isso é interessante ou que diferença isso faz. Ainda nessa mesma reflexão, nesse mesmo estudo, uma parte mais na frente ele diz assim: além disso, certas palavras foram escritas de forma abreviada, como o substantivo theos, que era grafado, e aí nós temos essa palavra aqui. Era grafada assim. Um dos nomina sacra, títulos e nomes divinos, comumente abreviados em manuscritos gregos. Pois é, ambas abreviações utilizam sigma crescente. Ok, eu acho que já deu para entender essa parte. Então, deixando claro que ele não é um livrinho para todo mundo, então para quem ele é? Ele realmente tem um público-alvo? Ele é interessante para alguém? Olha, eu diria que sim. Ele é muito interessante para quem já estudou grego e quer, como eu falei, né, manter o seu grego em dia. Eu me identifico muito como público-alvo desse livro, por exemplo, como alguém que estudou grego no seminário, inclusive não teve um bom desempenho de grego no seminário, apesar de conseguir aprovação. Eu sou alguém que estou lidando com o texto grego no meu dia a dia, no meu contexto ministerial. Porém, no preparo de pregação, a gente tem muitos recursos que nos valemos para facilitar o preparo de uma pregação, sem necessariamente precisar estar ali, literalmente, familiarizado com gramática, com vocabulário. A gente tem algumas ferramentas, alguns macetes, né? E isso vai nos deixando um tanto distantes de fato saber a língua. Então esse livro ele vem com uma proposta muito interessante para pessoas como eu e talvez para muitos de vocês, de ser uma proposta de estudo gramatical e de vocabulário no texto grego e de reflexão e devoção pessoal. Então, por exemplo, para mim esse livro funciona muito bem para a devoção pessoal mesmo. A cada dia você ir lá, ler uma pequena porção, ler no texto grego. Eu recomendo você até usar um pequeno marcador assim e tampar a transliteração e tentar ler o texto grego mesmo, né? Porque ele traz a transliteração logo embaixo, mas você tampa assim e tenta ler, ó. Por exemplo, aqui tá escrito que agiasteto to onomasu. Aí você tira e tem lá agiasteto to onomasu, acertei. Então, até fazer esse exercício de pronúncia, você tentar identificar agiasteto, o que é isso? Agiasteto tem a ver com agiasso, que tem a ver com santidade, né? Tá logo embaixo aqui, né? Aí é interessante você fazer esse pequeno exercício, porque é uma porção muito pequena, às vezes não é nem um versículo inteiro, às vezes é só um trecho de um versículo. Nesse caso, ele pegou aqui apenas 4 palavras de
Mateus 6:9, né? Só um trechinho ali. Então, nesse sentido, ele acaba sendo um livro realmente muito interessante para você estar ali sempre com o seu grego aquecido. Nesse contexto, eu recomendaria, inclusive, você dar uma olhada bem atenta aos prefácio e pós-fácio aqui da obra. Nós temos aqui um prefácio do Marcelo Berti, que ele comenta sobre o livro, sobre a importância do estudo grego. Porém, o pós-fácio do Guilherme Nunes, eu achei assim excelente, porque na verdade é um conhecimento que vai te motivar a estar mais atento à leitura desse livro. Na minha opinião, o pós-fácio tinha que vir antes, né? Então fica a minha recomendação para você. Se você tem dúvida de como aproveitar esse livro, ou se você deve ler esse livro ou não, se puder pegar ele na livraria, enfim, não sei como você poderia ler antes de comprar, mas se você tiver a oportunidade, ou mesmo depois que comprar, leia o pós-fácio antes. Por quê? Porque no pós-fácio, o Guilherme Nunes ele vai falar de um negócio aqui que ele chama de micro e macro processo de aprendizagem. E ele faz essa distinção falando que o micro tem a ver com, por exemplo, você observar a floresta caminhando por ela, e macro tem a ver com uma visão satélite, como de águia olhando um mapa nas mãos. E aí dessa forma ele vai falando sobre maneiras de aprendizado, né, ou de como você estudar o grego bíblico. E inclusive, olha só como o pós-fácio tinha que vir antes. O título do pós-fácio é Um Plano para o Estudo Diário do Grego Bíblico. Então, assim, não foi eu que inventei isso. O título já diz tudo, né? Leia antes. E olha, essa é uma iniciativa muito boa. Se você é um pastor, se você está saindo do seminário, ou você ali é um seminarista como eu, que teve sua dificuldade de grego, mas entende a importância de manter-se familiar com a língua original do Novo Testamento, esse livrinho aqui vai ser muito interessante para te manter aí aquecido, te manter aí atento, né? Ter o seu grego em dia e a sua devoção a Deus por meio das línguas originais. Mas se você está alheio a essas questões, mas entendeu a proposta desse livro, compre esse livro e presenteie o seu pastor, presenteie alguém que estuda grego. Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai gostar demais dessa proposta. Eu não conheço nenhuma proposta como essa em português. Em inglês eu nem conheço também, né? Em inglês tem de tudo, então deve ter alguma coisa. Mas em português, Paulo On está realmente aqui desbravando, né, com essa publicação. E eu fico muito feliz porque o Paulo On já vinha fazendo esse material e agora, tendo o apoio de Thomas Nelson, nós temos esse livrinho publicado, né? Eu achei uma pena que o livro não venha escrito, por exemplo, o primeiro volume ou livro 1, né? Já dando a ideia que pode vir outros livros, mas não sei se virão outros ou não. Depende de nós que vamos apoiar, que vamos comprar e incentivar publicações como essas, né? Mas então é isso, gente. Aqui é Grego Diário, 70 estudos do Novo Testamento em grego, do meu amigo Paulo On. Estou muito grato ao Paulo On pela publicação desse livro, pelo carinho em me informar, em também mobilizar o que fosse necessário para que esse livro chegasse em minhas mãos. E se você se interessou por esse livro, o link estará aí na descrição desse vídeo. Comprando nesse link, tanto esse livro como qualquer outra coisa que você possa se interessar, você me ajuda com uma pequena comissão para eu estar aqui melhorando a minha qualidade audiovisual e melhorando aqui o meu trabalho na internet, ok? Por hoje eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!